E aí, sendo mais objetivo na sua pergunta, né? Como é que eu faço para abrir um MEI, né? Em primeiro lugar, você não precisa de um contador. Né? Tem contadores que cobram aí um valor de R$ 100, 150, 200, eu já vi de todos os valores, para fazer esse processo, né? Mas pelo próprio site do gov.br, porque o MEI ele é federal, né? Você consegue fazer todo esse processo de abertura do MEI. Para quem tem mais dificuldade aí com a internet, de entrar aí dentro dos sites e tudo, você tem alguns órgãos públicos, né, que fazem atendimento presenciais. Por exemplo, o Cine Municipal aqui de Fortaleza faz Sim. esse trabalho, né, de instrução, né, gratuitamente. E o Cine IDT, se eu não me engano, faz também esse processo, está aí em diversos municípios, né, e ajuda aí essas pessoas. Agora meio-dia e 36. Emprega Mais, com Marcos Carneiro. É isso mesmo. Hoje, terça-feira, 11 de abril, dia de Emprega Mais com Marcos Carneiro, para falar sobre microempreendedor individual. Você sabe o que isso significa? Você sabe como funciona essa nova modalidade? Nova não, né? Essa modalidade de empreender aqui no nosso país. O Marcos Carneiro vai tirar as dúvidas para a gente a partir de agora. Boa tarde, Marcos Carneiro. Seja bem-vindo novamente ao Shalom News aqui na Rádio Shalom. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Shalom. Uma alegria estar aqui novamente. E vamos falar hoje sobre o microempreendedor individual, né? Que é o conhecido Sim. MEI. Né? Emprega tanta gente, né? Emprega Exatamente, tanta gente. Rodrigo. Pois é, Marcos. Vamos tirar logo a dúvida do pessoal, né? Muita gente tem essa vontade de empreender, né? Quer empreender, quer abrir seu próprio negócio. Como é que a pessoa faz? O primeiro passo para ela se tornar um microempreendedor individual? Quais são os requisitos, documentação, se é muito difícil, se não é? Como é que funciona isso? Vamos lá, Rodrigo. Antes da gente entrar nesse detalhe, é importante falar. Semana passada a gente falou aqui sobre dados de emprego Sim, gerais, né, no Ceará, CAGED, isso. Fortaleza, dados do CAGED. É importante falar que o emprego é algo limitado, é algo escasso, né? Eu dou sempre o exemplo da cidade de Caucaia, que é onde eu trabalhei 1 ano e meio lá. Caucaia tem quase 400 mil habitantes e tem 38 mil empregos formais em carteira assinada dentro da região de Caucaia. Ou seja, a gente está falando de um cálculo aí de 10% aproximadamente. Né? Onde é que fica esses 360 mil pessoas aí, né? Ou estão trabalhando em outros municípios, ali dentro de Fortaleza ou em Maracanaú, ou estão informais, né? Ou estão empreendendo. Muitas vezes o empreendedor não é visto como algo de carreira ou algo de interesse das pessoas, né? A informalidade ou esse microempreendedor, muitas vezes, é por necessidade, né? A pessoa não consegue um emprego, então ela vai em busca de montar um negócio, né? Uma barraquinha de lanche, vender coisas, vender roupa para ter um sustento, né? Então, dito isso, é importante falar que o MEI é uma possibilidade para essas pessoas que não têm um emprego formal de se formalizarem, né? É uma lei, né, que foi criada em 2008 para formalizar exatamente essas pessoas que vivem aí na informalidade dentro dos seus pequenos negócios, né? Então, a gente resolveu trazer aqui os prós e os contras, né, de ser um microempreendedor individual. Muita gente não conhece ali as suas vantagens, né, de ser MEI. Então, é importante entender que quem é um microempreendedor individual, em primeiro lugar, você não pode criar uma razão social, né, que é o nome da empresa, com um nome que você queira, né? O nome da empresa é o seu nome com o final do CPF, né? Sim. Então, é uma característica do MEI. E quem é MEI tem acesso ao INSS, como, por exemplo, auxílio-doença, auxílio-maternidade, acesso a esses benefícios previdenciários, né? Como salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, aposentadoria por invalidez e por idade. E aí é importante falar que não tem acesso à aposentadoria por tempo de trabalho, né? Então, eu tenho um MEI há
40 anos eu posso me aposentar? Não, é uma aposentadoria limitada aqui por invalidez ou por idade, tá? Mas tem acesso, né? Então, por exemplo, se você é uma mulher e você ficou grávida, você tem acesso ao salário maternidade pelo benefício previdenciário, entende? Então, já é uma grande vantagem. E qual é o custo disso, né? Então, muita gente... eu já vi muita gente abrir um MEI e deixar esquecido lá. Importante falar que existe um custo mensal. Uma empresa normal, né? Ela paga imposto em cima do que ela vende ou do que ela lucra, né? Ela tem ali uma tributação. O MEI tem uma taxa mensal, né? Que nesse ano está variando aí entre R$ 66 e R$ 71 reais. É uma taxa que precisa ser paga mensalmente. Se você não pagar, vai ficar com essa conta para pagar retroativo com juros, né? Então é importante ser pago todos os meses, né? E dentro desse cálculo, né, desses 66 a 71 reais, já está embutido, incluso a sua contribuição para o INSS, para todos esses benefícios, né, que eu falei. Uhum. Então, além disso, né, você tem acesso aí a uma conta bancária empresarial, né? Você pode pegar esses bancos digitais, né? Tem o Banco Inter, o Banco Cora, e abrir uma conta empresarial onde você consegue taxas de empréstimo muito mais baixas do que uma pessoa física, né? Uma pessoa física normalmente não consegue empréstimo com taxas muito boas, né? Os bancos eles entendem que uma pessoa jurídica, né, seja empresa normal ou seja MEI, tem uma capacidade de pagamento maior, por isso eles baixam os juros, né? Então você teria ali uma possibilidade melhor de pegar um juros, né, melhor, entende? E aí, sendo mais objetivo na sua pergunta, né? Como é que eu faço para abrir um MEI, né? Em primeiro lugar, você não precisa de um contador, né? Tem contadores que cobram aí um valor de R$ 100, 150, 200, eu já vi de todos os valores, para fazer esse processo, né? Mas pelo próprio site do gov.br, porque o MEI ele é federal, né? Você consegue fazer todo esse processo de abertura do MEI. Para quem tem mais dificuldade aí com a internet, de entrar aí dentro dos sites e tudo, você tem alguns órgãos públicos, né, que fazem atendimento presenciais. Por exemplo, o Cine Municipal aqui de Fortaleza faz esse trabalho, né, de instrução, né, gratuitamente. E o Cine IDT, se eu não me engano, faz também esse processo, está aí em diversos municípios, né, e ajuda aí essas pessoas a fazerem tanto a abertura como a emissão dos boletos, né, como a baixa do MEI, né, porque tem duas coisas muito importantes aqui, viu, Rodrigo? Se você é MEI e você consegue um emprego e começa a trabalhar, não tem nenhum problema. Você pode ter uma carteira assinada, você pode ter uma empresa MEI, né, ali no seu nome. Mas, se você já tem aí 1 ano e meio, 2 anos, você já tem direito a um seguro-desemprego, se você for demitido e você der entrada no seguro-desemprego, o seguro vai ser bloqueado. Você não vai receber, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Por quê? Porque o Estado entende que você tem uma renda, você é um empreendedor, então você não vai receber o seguro-desemprego. Então, se você é um MEI e você consegue um emprego, você não precisa baixar esse MEI imediatamente, porque às vezes a pessoa trabalha e faz ali uns bicos fora e vende algumas coisas e pode ter o MEI. Só tem que ficar atento nesse processo de demissão, né, nesse direito que você vai ter ali num seguro-desemprego, que aí você tem que fazer uma baixa da MEI antes de fazer esse pedido de requisição, porque senão você não vai ter esse direito. E mesmo que você solicite e depois queira baixar o MEI, dificilmente você vai conseguir aí. Então tem que fazer a baixa para depois solicitar o seguro-desemprego, tá? É muito importante isso. O microempreendedor individual, Marcos, o MEI, ele pode arrecadar quanto anualmente? Tem um valor, né? Tem um teto, né, aí para ele arrecadar, MEI, né? O MEI ele vai sendo ajustado, né? Esse valor hoje, né, tá na faixa de R$ 83 mil, né, se eu não me engano, que dá um valor aí aproximado de 6 mil, na verdade são 81 mil reais, né, que dá aí 6.750 por mês, né? Isso é de faturamento de nota fiscal, né, Rodrigo? Ou seja,
O MEI, ele é isento também de emitir nota para a pessoa física, né? Então, assim, se eu vendo roupas, eu vendo lanches para uma pessoa física, eu não preciso emitir uma nota fiscal e o próprio governo me isenta disso. Mas, por exemplo, se eu quero vender o meu produto para uma empresa, as empresas mais estruturadas, elas exigem nota. Então, você precisaria emitir uma nota e você não paga imposto sobre essa nota que você está emitindo. Você pode emitir até 6.750 aí por mês, ou mais do que isso, né? Você pode emitir 10, 20, mas com limite de R$ 81 mil dentro de um ano. Sim. E aí um detalhe, né? Aqui tem um detalhe muito importante, que os sites não falam muito isso, mas o meu contador me falou isso outra vez, que se você faturar dentro de um ano R$ 82 mil, né, dentro do seu MEI, isso é um risco muito grande, você precisa ter esse controle. Por quê? Porque aí o governo entende que você passou do faturamento do MEI, ele já lhe considera uma empresa normal e já lhe tributa esses 81 mil que passou com a tributação do Simples Nacional, que varia aí entre 3% e 15%, né, dependendo do serviço e dependendo do... Então, você vai ser tributado retroativamente. Então, muito cuidado para não ultrapassar esse limite de R$ 81 mil, porque você pode ser tributado retroativamente desses valores, né? Então, a emissão de nota, você não vai pagar imposto sobre essa emissão, você pode emitir até esses 81 mil no ano, mas não ultrapassa esses 81 mil dentro do ano. Mas no caso de ultrapassar, o que é que o microempreendedor pode fazer nessa situação, então? Se ultrapassar, a empresa vai ser colocada como uma empresa do Simples Nacional, né? Então automaticamente já vai ser colocada. Automaticamente ela já vai ser posicionada como uma empresa do Simples Nacional, né? E aí tem uma série de custos a mais, né? E a tributação é muito maior. E aí o empreendedor precisa estar preparado, inclusive com um contador, né? Porque, como eu falei, o MEI ele não precisa pagar uma contabilidade, ele consegue fazer tudo pela internet ou buscando esses órgãos que dão um apoio ali presencial. Uma outra coisa importante, que pouca gente sabe, é que o MEI ele pode participar de processos de licitação para vendas para o governo, né? Então, assim, se você mora em Maracanaú, Caucaia, ou até em Fortaleza mesmo, tem muitos editais e muitos chamamentos aí, onde o MEI, que mora dentro do município, ele tem até prioridade pela lei da licitação. Logicamente, o serviço precisa ser aqui até R$ 81 mil, né? Sim. Você não pode ultrapassar isso. Mas você pode até mesmo participar de licitações. Então, você entra no site da prefeitura, vê o portal da transparência, vê os serviços que tem lá, e você pode até mesmo vender para o governo, que é o maior cliente do Brasil. Assim, né? O maior cliente do Brasil hoje, né? Quem mais contrata produtos e serviços. Apesar de toda a burocracia do processo público e tudo, mas quem vende para o governo tem muita receita ali, né? O microempreendedor também pode contratar funcionários, assim? Tem uma quantidade? Excelente pergunta. O microempreendedor individual ele pode contratar uma pessoa, né? Hoje, Apenas uma? Apenas uma. Existe um projeto de lei para alterar isso para 2 pessoas, né? Que ainda não foi votado, mas uma pessoa pode ser contratada pelo microempreendedor, né? E aí, Rodrigo, eu acho que um ponto importante para falar sobre os MEIs, né? Existe uma coisa muito que é antiga, mas tem crescido muito, né, no mercado, que chama a pejotização, né, da mão de obra. Ou seja, os profissionais que trabalham dentro das empresas e são MEIs, não têm carteira assinada. Eu tenho uma opinião muito própria sobre esse assunto, inclusive o meio da tecnologia, né, e meu negócio hoje é uma startup, né, a gente tem um negócio de tecnologia. A gente sempre dá uma opção para as pessoas que estão entrando, né? No nosso caso, existem empreendedores que colocam isso como regra para entrar na empresa, e a pessoa tem que ter uma empresa do Simples ou um MEI para receber ali, emitir nota e receber pelo serviço. O que é que define aí, né? Qual é a diferença desse processo? Ao meu ver, e aí analisando junto com jurídicos e contadores, né? O que é que a gente entende? A gente separa isso muito bem dentro do nosso processo de contratação. O MEI, ele é um empreendedor.
né? Então, a partir do momento que ele opta por trabalhar dentro da nossa empresa como MEI, ele tem um contrato de 12 meses ali, com um recebimento mensal, não tem uma carteira assinada, mas normalmente a gente paga um pouco mais por isso, né, porque não tem umas tributações, e a gente dá uma flexibilidade de horário, é uma pessoa que trabalha híbrido. Logicamente, você tem que entender quais são os KNAIs, né, que são os códigos ali que abrangem dentro do MEI, né? Por exemplo, existe um KNAI dentro dos MEIs que é o promoção de vendas, né? Que para quem trabalha com vendas consegue ter ali e trabalhar como PJ numa empresa com mais flexibilidade de horário, sem ter... Porque se você começa a cumprir horário de entrada e de saída, né? Se você trabalha como todas as pessoas que têm carteira assinada, isso caracteriza um vínculo de trabalho, né, onde não faz sentido ser MEI, né? Então, para algumas empresas, acontece isso, né, da pessoa ser MEI, ter que cumprir horário e trabalhar uma rotina como qualquer funcionário de carteira assinada. Né? Do meu ponto de vista, né, eu estou dando uma opinião pessoal, eu não concordo muito com isso, a gente dá autonomia, a gente tem profissionais, por exemplo, hoje que moram em Maringá, e é um funcionário MEI, mas que tem toda a flexibilidade de horário, a gente trabalha muito por entregas, por resultados, e aí depende muito da função, como eu falei, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha como serviços gerais, ou uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, como enfermeiro, não tem como trabalhar que não seja cumprindo ali uma carga horária e tudo, então precisa estar com contratos ali de trabalho mais bem definidos, que não sejam MEI, né? E aí a gente sempre fala, se você quer ser empreendedor, né, porque se a pessoa quer prestar um serviço e quer ser empreendedor, ela tem liberdade, ela não tem exclusividade, ela pode trabalhar para outras pessoas, mas ela tem umas entregas, né, os resultados para entregar, e uma outra coisa é que a pessoa também tem que ter um planejamento, né, de aposentadoria. E aí um assunto que eu queria trazer aqui na próxima semana, eu estou tentando falar com um grande amigo que é especialista em INSS, aposentadoria, advogado. Acho que é um assunto muito interessante que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Muito complexo toda essa questão funciona, previdenciária, né? Acho que todo mundo tem muita dúvida sobre isso, né? Acho que é um assunto interessante para a gente trazer aqui numa próxima semana, né? Então é isso, Rodrigo. Acredito que o MEI também é um excelente caminho, com todos os seus cuidados aqui. Vale a pena ser também empreendedor. Para quem deseja, né, abrir o próprio negócio, né, mesmo começando, né, ali devagarinho, o MEI é uma oportunidade para você crescer empresarialmente, né? Eu queria sugerir... Pois não, Marcos. Eu queria sugerir, eu não sei se todos... Eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes aqui são da rádio, né? Mas nós temos o YouTube, né? Nós temos o YouTube, a gente até aparece aqui nas câmeras, aqui toda terça-feira, na verdade todo dia, né? O Rodrigo está aqui, aparece aqui nas câmeras. Isso aí. E aí eu queria sugerir, eu tenho alguns links, né? Que dão mais instruções, mais objetivas, né? Sobre como se cadastrar no Sebrae. Falar com a nossa equipe aqui para saber se dá para colocar o linkzinho lá nessa nossa entrevista de hoje, porque aí você pode entrar no canal do YouTube, da Rádio Shalom, se dá um legalzinho lá, né? Dá um ok e entrar nessa entrevista de hoje, no dia 11/4, e acessar esses links lá que estão à disposição para ter mais informações sobre esse assunto. Vamos providenciar isso já já. É isso Beleza. aí. Marcos, quero agradecer, tá? Até a próxima terça-feira aqui no quadro Emprega Mais com Marcos Carneiro, tirando as dúvidas aqui na programação da Rádio Shalom. Marcos, até a próxima, hein? Valeu. Obrigado, Rodrigo.